Boa tarde, estamos começando, então, mais um projeto, né, coordenado pelo professor Sebastião, o projeto chamado História nas Redes, e a gente está aqui hoje com a presença do professor Sebastião e da professora Cristina, a quem eu já vou começar as apresentações. Eu sou Simone, eu também fiz o meu pós-doc lá na UFES, fui orientada do professor Sebastião, e vou coordenar essa live aqui, né, inaugurando esse projeto, né, que o professor Sebastião está coordenando, que é um projeto de 5 lives ao todo, vão ser lives semanais, sempre segunda-feira, às 5 horas, a gente vai estar aqui com um projeto, né, o professor Sebastião vai estar coordenando um projeto, né, dessas lives. Eu tenho que agradecer aqui ao professor Sebastião por estar colaborando com esse projeto, né? Esse projeto ele tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, né, da UFES, e tem também o apoio do professor Leandro Quintão, que também está colaborando para a execução desse projeto. Tem também a participação da Jória e da Cíntia, né, que está aí trabalhando para que esse projeto aconteça, né? E hoje a gente vai trazer, então, como eu falei, a fala do professor Sebastião Pimentel. O professor Sebastião é professor do Programa de Pós-Graduação em História da UFES, e ele está coordenando esse projeto e está trazendo a fala dele hoje sobre a história da cólera no Espírito Santo. Na verdade, o projeto é História nas Redes. Nesse primeiro bloco, ele vai estar falando sobre as epidemias, né? As epidemias no Espírito Santo, especialmente as epidemias de cólera e de gripe espanhola. O professor Sebastião trouxe a doutoranda Cristina Lóquio, que é médica, né, pneumologista, fez o mestrado em saúde coletiva e está fazendo doutorado no programa de pós-graduação de História da UFES. A gente quer também registrar, né, os agradecimentos aos colegas, né, professores do programa de pós-graduação da UFES, e os demais colegas também, alunos, né, que pertencem ao programa de pós-graduação, os alunos de pós, e inclusive os alunos também egressos, como é o meu caso, né, que participaram também lá da pós-graduação na UFES. Eu acho que a nossa fala vai girar em torno de 20 minutos para cada palestrante, né? E eu gostaria de começar, então, chamando, né, o professor Sebastião Pimentel para falar, então, sobre a história da cólera, da epidemia de cólera no Espírito Santo. Professor. Então, queria de pronto agradecer a Simone, né, que foi minha supervisionada de pós-doutorado, né, durante o tempo que ela ficou aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Satisfação de revê-la, Simone. Nós temos alguns trabalhos em parceria, né, e foi muito bom ter tido a oportunidade de te supervisionar no pós-doutorado, né? Dizer da minha satisfação também de estar com a Cristina Lóquio, que é minha orientanda de doutorado, né? Agradecer a Cíntia Jória e ao Leandro, que tem participado ativamente. Isso foi uma ideia que nós, 4, né? Eu, o Leandro, Cíntia e a Jória, pensamos em criar uma live. Simone, inicialmente seriam mesmo 5 lives, mas a coisa começou a tomar proporção maior, já estamos em 18 lives que vão acontecer. Essa que vai acontecer só nas segundas-feiras, as próximas todas serão sempre na terça-feira, para não dar conflito com as lives da Ampul, que é também nossa parceira aqui nesse evento. Bom, então, o tema escolhido não podia ser diferente, né, em função do momento que a gente está vivendo hoje, de uma pandemia, né? Então, a gente resolveu iniciar o nosso projeto, História nas Redes, falando de surtos epidêmicos aqui no Espírito Santo, né? Eu vou falar, então, como a Simone disse, sobre a passagem do cólera aqui no Espírito Santo, que ocorreu entre 1855 e 1856. Aliás, esse foi o meu primeiro trabalho
no que se refere a estudos sobre a história das doenças, né? Eu, na verdade, iniciei esses estudos a partir de 2013, né? E em 2015 eu publiquei o produto, né, desse meu pós-doutorado, que foi o livro intitulado O Terribilíssimo Mal do Oriente, né? A passagem do cólera, o cólera na província do Espírito Santo, 1855, 1856, né? E daí para diante sempre trabalhei com essa temática de história tenho trabalhado com essa temática de história das doenças. Então, o cólera também foi uma epidemia que causou, assim como hoje, Covid também, 19 também nos traz muito angústia, sofrimento, dor, perdas, né? O cólera, quando passou no Brasil em 1855, entre 1855 e 56, também provocou tudo isso, né? Se fala em cerca de 200 mil mortes entre 1855 e 1856. Nós estamos falando em perdas de 40 mil vidas e nós estamos apavorados. Imagina, em 1855, chegar-se a perda de quase 200, ou em torno de 200 mil pessoas, né? Então, uma proporção imensa. Cólera é uma doença que é originária e já era conhecida desde a antiguidade no Oriente, né? Segundo os estudiosos, ela teria surgido na região do Rio Ganges, né? Mas que assolou a Europa em alguns momentos, provavelmente em função de fluxo comercial, a doença teria chegado, né? Do Oriente até a Europa. Por exemplo, nós temos o Tucídides, o grande, né, historiador, nos fala, né, da passagem, por exemplo, do cólera em Atenas, né, nos anos 430, né, antes de Cristo, né, que provocou uma grande mortandade em Atenas, e Atenas estava em plena época de uma guerra com Esparta, a Guerra do Peloponeso, né, o que provocou muitas mortes, né, e, obviamente, a derrota, né, de Atenas. No século XII e XIII, né, já em plena Idade Média, né, já caminhando para o final da Idade Média, naquilo que a gente chama de Baixa Idade Média, né, começa a se intensificar o comércio, né, o reflorescimento das atividades comerciais, né, e a doença se espalha ainda mais fortemente, trazida do Oriente para o Ocidente, né. No entanto, é no século XIX que a doença, o cólera, vamos dizer assim, ela vai provocar, né, uma mortandade muito grande, inicialmente na Europa, né, mas depois vai se espalhar por outros continentes, chegando até o Brasil. O historiador Richard Evans, ele vai nos falar, né, que é provável que no século XIX tenha morrido de 30 a 40 milhões de pessoas em todo o mundo da época, né, em função da passagem do cólera. O Richard Evans, inclusive, ele fala de 6 grandes momentos, né, da passagem do cólera no século XIX. Ele diz que entre 1817 e 23, o cólera atinge o sudoeste asiático e a costa oriental da África, né? De 26 a 37, ele atravessa a Europa e norte do continente africano, chegando até a América do Norte. Entre 41 e 1859, a doença se estende até a América do Sul, Central, né? Foi o período do maior surto, né, e do maior número de vítimas, né? Entre 1865 e 1895, o cólera também triplicou o seu raio na Europa, né, também atingindo a África, a América, a Ásia, né? Bom, e em 1899 e 1923, só atingindo, né, a Ásia. Bom, então, no caso
o que nos interessa, que é a passagem do cólera aqui no Brasil, né, que entre 1855 e 1856. O cólera teria chegado aqui em 55, trazido por uma embarcação, chamado, ironicamente, Defensor, né, que chega a Belém do Pará, né, trazendo trabalhadores de Portugal, né, que teriam vindo trabalhar na Companhia de Navegação e Comércio da Amazônia, né? Do Pará, essa doença se espalha, né, vai para a Bahia, né? Da Bahia ele se espalha por todo o Nordeste brasileiro, chega ao Rio de Janeiro e depois também chega ao Espírito Santo. O que a gente verificou através, né, da leitura de outros estudiosos que se debruçaram sobre o cólera, como o David O'Neill, da Bahia, né? A Nicolene Witter, no Rio Grande do Sul, né? A gente pode dizer, né, que o cólera, no século XIX, atingiu todas as províncias existentes à época. Então, de norte a sul, a doença chegou, né? Como é que o cólera teria chegado, então, ao Espírito Santo, né, que é o interesse maior da nossa fala de hoje, né? Bom, o cólera, há duas versões, né? Os jornais da época falavam apenas uma versão, né? No entanto, eu encontrei uma segunda versão da chegada do cólera aqui do Espírito Santo. A versão mais conhecida até então era que um estafeta é um funcionário de correio, né? Dos correios da época. Ele teria vindo de Campos, ele estava infectado, né, com o vírus do cólera, e aqui ele chegou, né, doente, e 3 dias depois ele veio ao óbito, né? E, em função da chegada dele, o cólera teria se espalhado, então, pela cidade de Vitória. No entanto, eu encontrei no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, quando estava fazendo o meu pós-doutorado, encontrei um documento que nos fala de que uma embarcação vinda do Rio de Janeiro, né, teria chegado à Barra de São Mateus e tinha alguns tripulantes dessa embarcação que estavam infectados, né, e acabaram morrendo, né, da doença cólera, né? Então, nós temos essas duas versões, né, que pode nos apontar como o cólera chegou aqui ao Espírito Santo. Bom, a doença cólera, embora já fosse uma velha conhecida, como eu falei que era uma doença que existe desde a antiguidade, já se conhece essa doença, mas até 1884 não se sabia, né, o que provocava, né, essa doença, né? Só em 1884 que se sabe, passou-se a se saber efetivamente como que as pessoas contraíram a doença. Ou seja, se sabia, na verdade, os sintomas das doenças, mas não se sabia efetivamente a causa da doença, né? Então, em função disso, a medicina, né, e o conhecimento que se tinha à época, nós dizemos que tinham 3 teorias sobre a origem, né, da doença cólera, né? Bom, primeiro, uma origem religiosa, né? O cólera seria uma doença, um castigo divino, né, pelos maus feitos da humanidade, então a doença viria nesse sentido, né? Uma outra versão, a dos contagionistas, né, que entendiam que era uma corrente muito forte à época, que entendia que os miasmas, os maus cheiros, né, o ar pútrido, provocavam a doença e, consequentemente, o cólera adivinha dessa situação, né? E os infeccionistas que entendiam que o cólera surgia, que é uma doença que passava de alguém doente para alguém são. Então, eram essas 3, né, teorias que
que tentavam explicar, na verdade, a origem do cólera. Então, os sintomas, em geral, eram o quê? Febre, suor frio, vômitos, dor no ventre, diarreia, né? Então, esses eram os sintomas que um doente do cólera apresentava. Bom, como não se sabia a origem da doença, também não se tinha, obviamente, um medicamento eficaz, né, um antídoto para a doença, né, o que fazia com que o número de óbitos fosse muito elevado. Não só o número de óbitos, mas também a doença se espalhar, né, ou seja, ela contaminar, né, um grande número de pessoas. Então, ela tinha um alto grau de transmissão e um alto grau de letalidade. A letalidade, sobretudo, em função, né, de que não se tinha um antídoto para a doença. Sem contar ainda, né, que no século XIX, né, os recursos médicos eram precários, na verdade, né, ou seja, tinha-se poucos profissionais da saúde, né, tinha-se poucos hospitais, né? No Espírito Santo todo só tinha um hospital, que era a Santa Casa. Bom, assim como no Brasil o cólera, né, vai de norte a sul, né, também no Espírito Santo não foi diferente, ou seja, o cólera chega em Vitória, ou lá no norte do Espírito Santo, ou nas duas regiões concomitantemente, né? Mas rapidamente a doença que inicialmente surge na região litorânea, né, que era a região mais povoada, mas rapidamente a doença vai se espalhando de norte a sul, né, e das regiões litorâneas também para a região interiorana, né, e no Espírito Santo não foi diferente. Bom, já se tinha notícia da doença, do que havia ocorrido, né, alguns anos antes na Europa, né, como eu falei, o Richard Reeve nos fala, né, que na Europa, já desde 1817, já se tinha, né, surtos epidêmicos de cólera, né, e então os jornais noticiavam, né, a passagem do cólera, né, na Europa, né, e também em outras províncias, né, do Espírito Santo. Bom, então, o governo provincial já se precavia contra o aparecimento da doença, porque se sabia que a doença podia chegar até a nossa província, até porque a proximidade nossa com a Bahia, com o Rio de Janeiro, né, isso, fatalmente, a doença não tardaria a chegar, né? Então, o governo imperial toma uma série de atitudes, né, e o governo provincial do Espírito Santo também toma uma série de atitudes para tentar evitar a chegada do cólera, e se ela chegasse, como combater a doença, né? Então, médicos são enviados para o Espírito Santo, inclusive alunos, né, do último ano das faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, né? Remédios, alimentos, né? São instituídas comissões de saúde para que essas comissões pudessem tomar uma série de iniciativas, né, para fazer com que a população tomasse conhecimento da doença e buscasse, assim, se precaver, né, da doença, né? Enfermarias são montadas, uma vez que nós não tínhamos hospitais, então são montadas, tipo, as enfermarias que eram montadas, tipo hoje os hospitais de campanha, que agora a gente vê sendo montado aí de norte a sul do Brasil, né, em relação ao Covid, né? Bom, o próprio Estado imperial ele vai mandar recursos financeiros para as províncias, né, para que as províncias pudessem, então, utilizar esses recursos no combate à epidemia. Muito parecido com o que está ocorrendo, né, nos dias de hoje. Achei muito interessante, né,
que, na passagem do cólera, o Espírito Santo ele vai receber, né? Nós tínhamos, à época, 18 províncias no Brasil, né? E só 3 províncias receberam menos recursos do que o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi uma das províncias que menos recebeu recursos, né? Além disso, né, além do poder estatal, né, do poder do Estado estar trabalhando, né, no sentido de buscar dar recursos para o combate à epidemia, particulares também faziam doações, né? Eu encontrei, por exemplo, nos jornais daqui, uma lista de pessoas que fizeram doações, né? Para que esses recursos pudessem ser aplicados no combate à epidemia, comprar remédios, né? Comprar alimentos para a população pobre, etc., né? Nós não podemos perder de vista que no século XIX, como nos fala o Jussieu da Alexandre, lá do Ceará, né, que fez um estudo sobre a passagem do cólera, né, também no século XIX, ele vai nos falar que essas doações elas tinham dupla finalidade, né? Em primeiro lugar, é fazer o bem com o objetivo de angariar mais facilmente o céu, né, que era uma visão que se tinha à época, né, de que a caridade te levaria mais facilmente ao céu. E a segunda é para mostrar também, né, qual é o lugar daquele indivíduo dentro da sociedade. Ou seja, aquele que dá mais é uma pessoa mais importante, aquele que dá menos é uma pessoa que tem uma importância social, uma projeção social importante também. Bom, como não se tinha, né, um medicamento específico para a doença, porque não se sabia, né, a origem da doença, se aplicavam uma série de medicamentos que não necessariamente tinham um efeito significativo no combate à doença, né? Por incrível que pareça, eu, por exemplo, encontrei que um dos medicamentos mais indicados, até pela medicina, né, ou seja, pelos médicos, era sumo de limão, né? A gente não pode perder de vista que o doente do cólera, ele evacuava muito, isso provocava a desidratação e, consequentemente, o sumo de limão deveria hidratar essas pessoas, né? Por isso mesmo que eu encontrei informações dizendo que os médicos alopatas, as enfermarias dos médicos alopatas acabavam salvando mais vidas do que a dos médicos, os homeopatas mais do que os médicos alopatas, né? Os médicos alopatas indicavam sanguessugas, né? Sangramento, né? E para quem já estava frágil, desidratado, isso certamente também colocava ainda muito mais. Ou seja, se indicava quarentena, né? Inspeções de embarcações, né? Sobretudo embarcações vindas de outras localidades, né? Onde a doença já havia se manifestado, inclusive haviam documentos dizendo que isso era uma tarefa obrigatória, né? Todas as embarcações que chegassem teriam que ser inspecionadas, a carga teria que ser higienizada, né? Para que a doença não se espalhasse pela cidade. Visitas domiciliares, né? Bom, enfim, uma série de medidas, né, no intuito de fazer com que a doença se tornasse, não se espalhasse de toda forma, né, não se disseminasse, né, e para que aqueles que haviam contraído a doença acabassem se curando. Bom, se indicavam, né, asseios, limpezas, né, por exemplo, como se acreditava que eram os miasmas, né, o mau cheiro que provocava a doença, né? Então, a necessidade de uma limpeza, de uma higienização do ar, né?
das casas, enfim, né? Isso era muito, muito cobrado, né? Bom, o número de mortos no Espírito Santo ele foi bastante significativo, né? Chegou por volta, nós temos informação de cerca de 1.700 pessoas teriam morrido, né? O Espírito Santo devia ter, na época, uma população próxima de 30 mil habitantes, né? 1.700 morreram, o que é um número bastante significativo para a época, né? E no Brasil, como eu falei, teriam morrido por volta de 200 mil pessoas. Bom, nós procuramos, quando fizemos esse trabalho, saber quem eram esses mortos, né? A doença, ela era, né, democrática, ela atingia todos, né? Como diz o Bertolli Filho, as epidemias nunca são democráticas, embora pareçam, mas não são efetivamente, né? Eu, por exemplo, levantei que desses 1.700 eu consegui levantar 506 mortos, né? E a maioria desses mortos que eu consegui levantar eram escravos ou libertos, né? Mas que eram indivíduos que viviam em condições higiênicas e sanitárias muito precárias, né? E pessoas que tinham também um organismo mais debilitado, né? Por uma alimentação pobre em quantidade, pobre em proteínas, né? Pessoas que tinham trabalhos físicos exaustivos, né? O que fazia com que os seus organismos estivessem mais debilitados, né? E a doença chegando acabava matando com muito mais eficiência, né? E a epidemia era muito mais eficiente em termos de resultar numa letalidade, né, dessas pessoas, né? Bom, a doença, a epidemia, como toda epidemia, provoca impactos muito grandes. Nós estamos vivenciando nos dias de hoje os impactos, né? Impactos políticos, impactos econômicos, e com o cólera não foi difícil, né? Não foi diferente, quer dizer. Essa doença ela vai provocar mudanças de comportamento. Por exemplo, nós encontramos muito documento de médicos negligenciando o seu trabalho, de sacerdotes negligenciando o seu trabalho, por exemplo, os enterros, né? As pessoas não recebiam extrema-unção, não tinha missa de corpo presente, os enterros eram feitos de forma rápida, né? Ou seja, se antes, como diz José Reis, a morte era uma festa, né, onde todos se aproximavam do morto, parentes, vizinhos, amigos, estavam acompanhando o último suspiro do moribundo, com cólera, não. Ninguém quer saber do moribundo. O doente passa a ser um indesejado, né? E, inclusive, isso, mais tarde, vai ensejar uma mudança aqui no Espírito Santo, embora no Rio isso já tivesse acontecido, né? Já desde o aparecimento da febre amarela, né? O deslocamento dos enterros, né? Que não mais se dariam nas igrejas, né, no chão das igrejas, né, e os cemitérios passariam a ser construídos em áreas mais afastadas de regiões mais urbanizadas, né. Isso ensejou, inclusive, eu encontrei muitas queixas da população reclamando, né, das autoridades fugindo das suas responsabilidades, né, indo embora, né, buscando regiões mais longínquas, né, quando a cólera chegava, com medo de contrair a doença, né. O tempo, já fui avisado que o meu tempo está esgotando, eu só vou falar uma última questão, né, que é também o impacto econômico, né, ou seja, a carestia. Eu encontrei também muitos documentos que falam de como os preços dos alimentos cresceram bastante, né? E as pessoas reclamavam, né? O pobre ou morre do cólera ou morre da falta de recursos financeiros para adquirir esses alimentos, né? O que tem muita similaridade com o que a gente vê hoje, né, nos dias atuais, em relação
a epidemia que graça, né, no nosso país e no mundo, né, nos dias de hoje. Bom, eu vou parar por aqui, porque meu tempo já esgotou, né, mas eu fico aguardando aí a oportunidade de, se aparecer perguntas, eu poder esclarecer aquilo que não deu para falar, né, nesse primeiro momento. E que bom que a gente está aí inaugurando essa atividade, que nos deixa muito alegre, muito feliz. Bom, então agradecer ao professor Sebastião, né, por essa fala. Certamente a gente poderia falar muito mais, tem muito tema interessante, né? E agora eu queria chamar, então, a professora, né, a doutoranda Cristina Locke, para falar, então, um pouquinho para a gente sobre a gripe espanhola. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer à organização, ao professor, a Cíntia, a Jória, a Simone e o Leandro por terem me convidado para essa responsabilidade da primeira live. Bom, meu tema é gripe espanhola, muito comentada atualmente nessa pandemia. A gripe espanhola aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918, e surgiu rapidamente, misteriosamente, as pessoas foram acometidas, e deixou entre 50 e 100 milhões de mortos numa época que a população mundial era de 2 milhões de mortos. Em cerca de 12 meses que aconteceu, até 1918, morreram 8 milhões de pessoas nessa época. A mortalidade da gripe espanhola foi em torno de 2,5%, ao contrário de 0,1%. O nome espanhola não é porque a Espanha tinha mais guerra e os aliados e a Alemanha abateu o moral da tropa e para não avisar aos inimigos como é que estava a sua tropa. Então, eles escondiam e a Espanha deixava noticiar e tudo era noticiado e todo mundo sabia o que estava acontecendo. Daí o nome espanhola. Não é porque a Espanha surgiu lá. Ela veio em 3 ondas, a gripe espanhola. A primeira onda aconteceu entre março e abril de 1918 e é melhor descrita nos Estados Unidos. Foi uma gripe leve, que não despertou a atenção do povo e com um pequeno aumento da mortalidade em relação à gripe normal, mas que não despertou a atenção. Depois ela voltou em agosto, segundo a jornalista americana Gina Kolata, com uma fúria de uma divindade cruel e foi que espalhou rapidamente pelo mundo todo, que deu a mortandade da gripe espanhola e que terminou em dezembro de 1918. E a terceira onda, que foi um pouco mais branda, mas foi mais letal do que a primeira, aconteceu entre janeiro e abril de 1919. Nos livros, nos artigos pesquisados, no Brasil foi acometido da segunda onda. Nem na primeira onda, nem na terceira onda tem muitos relatos no Brasil. O relato do Brasil é da segunda onda. Ela chegou no Brasil no final de setembro já, ela começou no mundo em agosto. No final de setembro, a gripe já chegou no Brasil. Chegou pelo navio Demerara, que veio de Lisboa, trazendo tripulantes e passageiros acometidos da gripe. E esse navio aportou no Recife, Salvador e Rio de Janeiro, deixando passageiros contaminados, que foi onde disseminou. E, simultaneamente, também veio a tripulação, a missão brasileira, que na época o Brasil estava mandando uma missão de médicos, enfermeiros, para fazerem um hospital de campanha para a guerra, que seria em Paris. Então, os navios brasileiros fizeram uma escala na África, e nessa escala
eles foram contaminados. Teve navio que 95% da tripulação foi acometida da gripe. Então, esses navios tiveram que voltar. Então, muitos morreram na África, nem chegaram a lutar, morreram ali. E depois, a outra missão foi para Paris e construir um hospital que funcionou não para a guerra, funcionou para tratar a gripe espanhola em Paris. Aqui, no Espírito Santo, a gripe chegou já em final de setembro, em Vitória, pelo paquete Itaçu-C, que trouxe, segundo o relato, 42 espanholados. E aí, aqui no Espírito Santo, através de Vitória, disseminou para o interior, pelas estradas de chão, pelas ferrovias. Na época, a gente tinha Vitória Minas, que ligava Espírito Santo a Minas Gerais, e tinha Leopoldina, que ligava o estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com várias estações. Várias cidades tinham essas estações, e essa ferrovia não existe mais, ela foi extinta. E também pelos portos. Os portos de Benevente, que hoje é Anchieta, Itapimirim e São Mateus, tinham um grande fluxo de navios, tanto de carga quanto de passageiros, que levavam passageiros de um lugar para o outro. E foi assim que a gripe se disseminou e entrou pelo interior do estado do Espírito Santo. O presidente da província do Espírito Santo, que hoje corresponderia ao governador, doutor Bernardino Monteiro, no discurso que ele fez na Assembleia Legislativa, no início da 9ª legislatura, que foi em 1919, ele faz um retrospecto do ano anterior e ele diz que a gripe teria atacado em torno de 80%, mais de 80% da população, e com uma mortalidade de 0,8%. Mas essa mortalidade, ele diz que é Vitória, e que talvez, que ele crê que no interior seja a mesma mortalidade. Segundo o deputado Geraldo Viana, num discurso que ele faz na Assembleia, no dia 9 de dezembro de 1918, ele fala que do estado do Espírito Santo, só 2 municípios não pediram socorro ao governo central para lidar com a epidemia de gripe espanhola. E o governo socorreu. E, nesse período, houve uma alteração da sociedade, como hoje acontece, também aconteceu. Houve suspensão das aulas a partir do dia 25 de outubro, a gripe começou no final de setembro, dia 25 de outubro, o presidente da província suspendeu todas as aulas para evitar o contágio dos alunos a partir de 25 de outubro. Aqueles alunos que ainda iam fazer prova final, não fizeram e foram considerados aprovados para a série superior ou considerado formado, se já estava no último ano, se tivesse média de 5 em diante na cada matéria. Caso não tivessem média, eles teriam que ser submetidos ao exame final, mas só depois da pandemia, que o que aconteceu em março. As casas de diversões foram fechadas, provavelmente o Teatro Meu Comedy também, mas a gente não achou documentação do teatro, para evitar aglomerações. E o comércio teve uma paralisação quase total entre outubro e novembro. A Assembleia Legislativa, em novembro, não teve sessão por falta de quórum, por causa da pandemia. Quando a primeira sessão legislativa foi no dia 9 de dezembro, o deputado que faz o discurso, o deputado Geraldo Viana, diz que não pode ser comemorado no dia 11 de novembro, o final da guerra, por causa da epidemia, que estava tudo parado, não tinha como fazer essa comemoração. Então, a comemoração no Espírito Santo foi nessa data que eles comemoraram. Em Muqui, o jornal Muquiense diz que de 10 a 17 de novembro não conseguiu colocar o jornal para sair por falta de tipógrafo, porque estavam com doença. As ferrovias tiveram doentes nas ferrovias. A Vitória Minas, no relatório que tem, eles diz que mais de 90% dos funcionários foram acometidos pela gripe, mas que a ferrovia não parou em virtude dos funcionários, da dedicação dos funcionários que foram trabalhar mesmo doentes,
Por isso que a ferrovia não parou. E provavelmente, mesmo doentes, eles foram transmitindo do percurso, né? O Estado enviou socorro para os municípios através de médicos, farmacêuticos, medicamentos, ele enviou auxílio às prefeituras, teve socorros diversos, teve algumas casas de apoio, que eles chamavam, que pela descrição é mais ou menos um hospital de campanha, teve várias casas de apoio para os espanholados, como eles eram chamados. Também ele fez um enterramento de indigentes pagos pelo Estado. A sociedade, na época, se organizou para ajudar os necessitados. Então, teve associações de pessoas que doaram alimentos, comida. Tem até o Jornal de Cachoeiro, que tem uma lista dos doadores, que vai de 500 mil réis até R$1, ou então um que deu um saco de feijão, outro deu um saco de linguiça. Tem tudo descrito, e depois, 3 dias depois, o mesmo Jornal de Cachoeiro pede desculpa a um dos moradores que doou R$10, porque eles esqueceram, foi um erro involuntário. Ele devia ser importante para aquele morador aquela nota que ele tinha doado alguma coisa. Em Cachoeiro, teve uma comissão que coordenava a ajuda, e faziam parte dessa comissão representantes da Loja Maçônica Fraternidade Luz, da Associação Beneficente Espírita e da Conferência de Nossa Senhora da Glória, que tinham pessoas que coordenavam esse recebimento de donativos e a distribuição e como seriam distribuídos. As irmãs de caridade, os freis, tomavam conta dos pacientes, ajudavam na alimentação, no cuidado. E tem uma nota no Jornal de Cachoeiro que o vigário de Cachoeiro anunciou no jornal que estaria à disposição dos párocos para administrar os sacramentos que fossem necessários, inclusive na casa das pessoas. Não sei se, né, na época teve suspensão da missa, porque a gente não conseguiu achar documentos que falassem a respeito disso. Quanto aos enterros, na maioria dos lugares houve proibição de velório, proibição de acompanhamento. Aqui nós não achamos isso. Inclusive, nas notas que nós achamos no jornal, tem convites para os enterros e tem notas dizendo que o enterro foi concorrido. Então, não tem essa informação aqui que o acompanhamento dos enterros foi proibido. O tratamento que era preconizado na época, as pessoas não sabiam direito o que era a doença, né? Alguns achavam que era cólera, outros achavam que era tifo, outros que era peste, e ficavam naqueles desesperos sem saber o diagnóstico do que era, até chegar a uma conclusão que realmente seria influenza, porque era muito rico de sintomas, como hoje o coronavírus era muito rico. Então, tinha sintomas gastrointestinais, sintomas neurológicos, sintomas pulmonares, respiratórios altos, uma riqueza muito grande de sintomas. Alguns pacientes tinham alguns sintomas, outros tinham outros, e a evolução de alguns pacientes era muito grave, precisavam de assistência ventilatória, que na época não tinha, porque nos Estados Unidos a gente estava engatinhando oxigenoterapia e assistência ventilatória, então esses pacientes morriam de insuficiência respiratória. O tratamento que a gente encontrou, principalmente purgantes, vacina generiana, que era a vacina da varíola, injeção venosa de óleo canforado, que devia doer bastante, né? Evitar aglomerações, evitar contatos físicos, cumprimentos. Inclusive, tem uma nota no jornal que dizia que nós deveríamos imitar, pelo menos provisoriamente, os nossos irmãos argentinos e não deixar na mão dos nossos amigos as nossas moedas para os contaminarem. Como é que eles faziam com dinheiro? Na época, eu não sei. Hoje a gente tem cartão. Na época, eu não sei. Era preconizado uma boa alimentação à base de caldos de carne, frango, legumes, mingau, muito leite, chás caseiros e, após o término da doença, que esperasse pelo menos 8 dias de repouso para poder sair de casa. Também era preconizado escalda-pé, segundo o relato de uma
uma pessoa, eles botavam o escaldapé bem quente e botavam um lençol para a pessoa ficar coberta para suar bastante. Também era feito desinfecção das casas, eles fechavam as casas todas e queimavam enxofre na casa para desinfetar, ou então folha de eucalipto para desinfetar a casa. Além dessas medicações que eram preconizadas pelos médicos e eram anunciadas nos jornais, tinha aquelas propagandas dos jornais que a população provavelmente deve ter usado sobre emulsão Scott de puro óleo de fígado de bacalhau da Noruega, que seria para fraqueza, que a gripe dava. Tinha o bromoformil e o ceroto de naftalmina para tosse, e o óleo indígena perfumado para a queda dos cabelos, porque também tinham, por causa da fraqueza, queda dos cabelos. Bom, quanto às mortes, as primeiras mortes em Vitória ocorreram no dia 25 de outubro. Foram 2 mortes, um homem e uma mulher. O atestado de óbito diz que ele tinha gripe viral e o outro enfisema, influenza. Então, todos os 2 eram gripe. E, a partir dali, todos os dias, tinha mortes por causa da gripe. O pico da mortalidade foi nos primeiros 10 dias de novembro. Cíntia, você podia colocar o gráfico na tela? Cíntia? Você podia botar o gráfico na tela, o primeiro gráfico? Bom, a mortalidade foi nos primeiros 10 dias de novembro. Depois do dia 10 de novembro foi diminuindo, no dia 15 tinha uma morte, 2, em dezembro só teve umas 3 ou 4, em janeiro 3, e depois não tem mais mortes. Como vocês estão vendo no gráfico, esse gráfico é um gráfico da mortalidade do enterramento no cemitério de Santo Antônio, nos anos de 1916, 17, 18, 19 e 20. Essa linha embaixo a mortalidade de respiratória. Essas 2 linhas azul são a mortalidade dos anos anteriores e dos anos posteriores geral. E essas 2 linhas com pico em novembro, a amarela é a mortalidade por gripe, por doenças respiratórias, exceto tuberculose e doenças crônicas respiratórias, como asma, DPOC, enfisema, que a gente separou, e a mortalidade geral é essa azul. O pico foi no dia 5 a 10 de novembro. Foi um excesso de mortalidade de 65%. Você pode colocar o outro, sim? E aí, a idade. A gripe espanhola no mundo todo teve em forma de U. Era mais as crianças, adultos jovens e velhos. No nosso caso, no mundo todo, o pico maior foi em adultos jovens. Aqui no Espírito Santo foi em torno de 0 a 5 anos, a 4, 5 anos de idade, e de 25 a 34 anos. Quase não morreu idoso aqui no Espírito Santo. Entre homens e mulheres foi a mesma taxa, 49% a 47%, quase a mesma coisa. E a partir tem relatos que em 8 de novembro teriam 6 mil pessoas acometidas da gripe em Vitória. No interior a gente não sabe. Em dezembro, a vida começou a se normalizar, com a abertura das casas de diversão, comércio, já sendo, em alguns municípios, considerada a gripe extinta. Na Serra, o relato é que a gripe foi considerada extinta a 29 de janeiro. Essa desorganização começou a se normalizar e depois, nos jornais, até 1919, a gente pode tirar da tela os gráficos, Cíntia? E até 1919, 1920, alguns comentários sobre a gripe nos jornais. Depois, é um silêncio total, como se não tivesse acontecido nada. Até o carnaval foi normal. Alguns relatos no começo de março de que talvez a gripe estivesse voltando na terceira onda, vindo da Argentina para o Rio, mas só
relato no jornal da Argentina. Aqui no Espírito Santo, a gente não encontrou relato nenhum. E era basicamente isso o resumo da gripe espanhola no estado. Você acabou, Cristina? Já acabei. Gripe acabou. A gente está ainda em fase de descobrir documentos. Se alguém tiver algum conhecimento de alguém que teve familiar da gripe, que tem algum relato, eu agradeço a informação. Aproveito aqui a oportunidade para pedir fonte. Simone. Bom, a Simone deve ter acontecido alguma coisa aí com ela, né? Então, não sei se eu posso fazer uma pergunta aí para a Cristina. Pode fazer. Cristina, enquanto a Simone não aparece, eu vou te fazer uma pergunta, né? Por exemplo, nas fontes que você levantou, né, como se criou também, porque também não tinha hospitais à época, né? Ou seja, não tinha ainda o SUS, como nós temos hoje, enfim. Você encontrou alguma alusão a isso, né? Das pessoas estarem morrendo em casa, não terem um local para serem internados? Então, me fale se você encontrou alguma coisa sobre isso. Na época, tinha Santa Casa de Vitória e tinha Santa Casa de Cachoeiro, mas nenhuma das duas tem documentação alguma do período, nem uma linha, nada. Mas tem as duas Santa Casas, tem um relato no jornal de Cachoeiro, que, inclusive, na época, a Santa Casa, apesar do serviço que estava fazendo, muito movimento, teve até uma campanha de doação para a Santa Casa, porque eles estavam passando por dificuldades para manter todos os pacientes, mas também tinha uma campanha muito feroz contra a Santa Casa de Cachoeiro na época, nos jornais. Campanha para o provedor, foi uma briga política que teve, e eles tiveram muita campanha contra a Santa Casa. Tem relato de que o governador, o presidente da província, ajudou com algumas casas de apoio. Casa de apoio seriam umas casas tipo um hospital de campanha. Inclusive, eu achei no jornal uma notazinha que chegou assim, teve uma roda de samba na casa em Paú, que foi a casa de apoio da gripe espanhola ano passado. Aí depois, 3 dias depois, não, o dono da casa, seu fulano de tal, falou que o pagode não foi na casa dele, foi na casa do vizinho. A casa que foi usada para a gripe espanhola não participou desse pagode. Então, teve algumas casas que eles ajudaram. Teve também ajuda o prefeito de Cachoeiro e o prefeito da Serra eram da área da saúde. Então, eles fizeram atendimentos à população nos seus consultórios, fizeram ajuda. Então, só uma correção. No Império, que é província, na República já é governo, só para a gente acertar isso aí. Bom, Simone voltou. Simone, assume aí os trabalhos.
Obrigado, Cristina, pela resposta. Da fala da Cristina, né? Mas eu queria aproveitar a oportunidade e também fazer uma questão, né, e abrir também, assistindo, caso queiram colocar questões, eu vou estar aqui fazendo, intermediando. Cristina, você terminou a sua fala? Eu perdi o finalzinho. Terminei. Ok. Enquanto o pessoal se organiza, então, para colocar suas questões, eu queria pedir licença para fazer um comentário e trazer uma citação aqui do Belisário Pena, que foi um médico importante nesse primeiro período republicano, lutou muito para a questão do saneamento do Brasil, né? E ele faz uma fala na Sociedade de Medicina aqui de Juiz de Fora, em 1917, e eu queria ler rapidamente algumas poucas linhas dessa fala do Belisário Pena para a gente aquecer o nosso debate. Pode ser? Pode ser. Então, ele vai dizer o seguinte, no discurso de 1917, ele vai dizer o seguinte: saneamento da terra, saneamento da gente, educação higiênica e instrução da população. Eis o que deve, no momento, a preocupação primordial dos governos, dos homens cultos, dos lavradores, dos industriais e de todos aqueles que têm uma parcela que seja de responsabilidade direta ou indireta. Bom, essa fala do Belisário Pena é uma fala muito atual no momento, né? Ela traz questões importantes para esse contexto nosso, né, dessa epidemia aí do Covid-19, e traz a questão da responsabilidade social diante da epidemia. Não só da responsabilidade dos médicos, mas também de toda a sociedade, inclusive os governantes. E aí que eu queria deixar, então, para você, tanto para o professor Sebastião, quanto para a professora Cristina, né, essa questão, né, em que medida os governos, tanto no período da cólera, tanto quanto no período da gripe espanhola, eles assumiram essa postura, né, de como essa responsabilidade diante da questão dessa epidemia. Né? E se vocês quiserem fazer um contraponto com o momento atual. Professor, você pode começar falando? Posso começar. Bom, então, já naquela época, eles viviam problemas que não são diferentes da nossa época. O problema da educação no Brasil continua muito mal, obrigado, e o problema da saúde também muito a desejar, embora, felizmente, nós tenhamos um SUS aí que atende mesmo a uma demanda da população, senão a catástrofe seria muito maior. Mas me parece que o que tem de diferente em relação às epidemias que nós tratamos aqui, tanto o cólera como a gripe espanhola, é que os conflitos políticos, nesses momentos, tanto do cólera quanto da gripe espanhola, eles não estavam num grau de exacerbação como nós vivemos nos dias de hoje, né? Então, nunca li nada a respeito de uma negação da doença. A gente pode dizer que é verdade, que quando a doença surgiu, inicialmente se tentou negar, né? Que isso como diz o Charles Rosenberg, isso é natural, em todas as epidemias se procura sempre, inicialmente, dizer, ela não existe, né? Mas depois que a doença não tem mais como negar, que ela já está dizimando a população, etc., se assume que a doença tem. Agora, não. Se negava antes e se nega durante, né? Ou seja, acho que isso é que faz a grande diferença de nós estarmos vivendo, que nós estamos vivendo nessa pandemia, né? Ou seja, há uma negação total em relação à doença, né? E em função de uma crise econômica, uma crise
perdão, não econômica, econômica também, mas uma crise política, talvez sem precedentes, né? Acho que esse talvez seja a grande diferença, né, do que viveram os nossos antepassados durante a passagem tanto do cólera quanto da gripe espanhola, que, de certa forma, foram muito mais letais, né, do que a atual epidemia, embora a gente não saiba qual será a letalidade, né, da doença, porque ela não acabou ainda, né, mas me parece que o cólera matou 200 mil pessoas, né? Quero crer, né, desejo ardorosamente que não cheguemos a esse número. Sem contar que nós estamos falando em 200 mil pessoas, né, para uma população infinitamente menor do que as dias de hoje, né? Então, acho que a grande diferença, né, ou seja, nós vivemos, então, uma angústia muito maior em função desse conflito que existe, né, da negação da doença, embora a doença esteja aí, né? Há uma divisão de uma parte de um segmento da população que teima em negar a doença, o que talvez os nossos antepassados não tenham vivido isso, né? Então, esse conflito é muito complicado, né? Ele causa um estrago muito maior, né? Não sei se eu consegui te responder plenamente, Simone. Não, foi tranquilo, foi bom. Cristina, você pode falar para a gente agora, só que eu queria acrescentar um detalhe na sua questão, até porque teve uma das pessoas que estavam acompanhando a nossa live lembrou muito bem a questão do próprio presidente ter sido cometido pela gripe espanhola, né? Então, queria que você comentasse, dentro daquela pergunta, né, comentasse essa questão, né? Como é que estava a saúde pública nas mãos dos administradores, nas mãos dos governantes, e como é que você Olha só, eu não ouvi o final do professor, porque a internet aqui é chover pior, e está chovendo a cântaros aqui em Vila Velha. Então, eu saí para voltar, porque está chovendo muito. Cristina, eu só falei, Cristina, você está me ouvindo agora? Agora eu estou. Pois eu só falei o seguinte, que o que eu vejo de diferença lá, né, da fala que a Simone pontuou, do Belisário, de que hoje nós estamos vivendo uma situação muito mais complicada com a epidemia, em função de que hoje há uma negação da doença, ou seja, a doença, ela também, na época, foi negada, mas quando ela foi negada em determinado momento, depois não foi mais negada. E agora a gente vive a negação da doença antes e a negação da doença durante, né? Então, isso é mais complicado. Não teve isso. Dos jornais da época, o principal jornal de Vitória, a gente não tem nenhuma edição do ano de 1918. Tem todas as edições, menos do ano de 1918. A gente tem jornal de Muqui, de Cachoeiro, de São Mateus, são três municípios que a gente tem jornal que relatam, mas todos eles são dos políticos da ocasião. Então, os elogios ao governo todos eles elogiam o governo, não vi nenhuma crítica ao governo, inclusive elogiando bastante o Bernardino Monteiro, que ele, a esposa e a família foram para a rua atender os espanholados. Eles botaram a mão na massa, não ficou só no palácio dando ordem, que ele foi para a rua atender pessoalmente os espanholados. Daqui a gente não vê essa crítica no jornal. É muito frequente, na época da gripe espanhola, tem alguns relatos em Minas e na Bahia, que eles usaram a gripe para, politicamente, um grupo
o grupo de oposição quanto o grupo da ocasião, mas aqui no Espírito Santo a gente não tem esse relato, mas com observação que os nossos jornais que a gente conseguiu acessar são jornais do partido que estava no comando das principais prefeituras e do governo. Você tinha feito uma outra Simone, pergunta. olha só, o que a gente, assim, dos trabalhos que eu li sobre gripe espanhola, né, o que a gente vai ver é o seguinte, claro que, por exemplo, fechou o comércio, os comerciantes reclamavam, é natural que eles tivessem reclamado, mas não havia, né, como no momento eu vejo, por exemplo, uma carreata em favor da reabertura do comércio, né? Então, isso não ficou. Então, as tensões, elas existiam, né? Claro que também tinha situação, a oposição, isso é natural, mas as tensões, elas eram muito menos, vamos dizer assim, conflituosas do que é hoje, né? Hoje, nós estamos vendo uma passeata a favor do governo, uma passeata contra o governo. Olha, nós estamos falando de uma pandemia, né? As pessoas saem de casa para fazer passeata numa pandemia, né? Tanto a favor quanto contra, assim, é inimaginável que as pessoas estejam participando disso. Então, porque o momento político nosso é muito diferente, né? Olha, o presidente morreu, como a Simone falou, né? Não pôde tomar posse, o Rodrigues Alves não tomou posse, mas o seu sucessor, vamos dizer assim, aquele que vai sucedê-lo no governo, ele não se colocava contra a epidemia, né? Ou seja, aquilo, eles chamam o quê? Eles chamam Carlos Chagas para ser o indivíduo que vai dar conta da gripe espanhola, né? Ou seja, o que o Carlos Chagas falava, né, é isso que era ouvido pelo Estado, né? Até porque não há possibilidade de você ter um ministério falando A, né, e o governo a qual o ministério está ligado vai falar B. Né? Não tem sentido isso, né? Porque o ministério o ministério é o governo, não é outra coisa. Né? Então, no Rio teve alguns problemas. Acho que isso não tivemos nesse grau que nós temos hoje. Problemas por causa do diretor sanitário, que era o Carlos Seido na época, que ele negou a princípio, não, isso é uma gripezinha, é a gripe que a gente está acostumado a ter, não é a gripe que está traçando lá na Europa, é uma coisa normal, e não tomou cuidados com os navios que estavam entrando no porto. Então, ele foi muito cobrado, foi demitido, e o governo chamou o Carlos Chagas, e a partir daí eles começaram a seguir as orientações da ciência. Então, você vê, o diretor da saúde, que era chamado na época, ele foi destituído do cargo, então ele foi execrado pela sua pouca, vamos dizer assim, efetividade no cargo, né? Então, se convida, então, um ministro, que nós chamamos hoje de um ministro, né? Uma espécie de ministro, um diretor de saúde, que vai dizer o norte, olha, é por aqui que nós vamos caminhar. Né? Então, isso nós não temos hoje, né? Nós não temos nem ministro, né, efetivo da saúde. É um momento muito, muito mais complicado, no meu entender. Eu coloquei essa questão mesmo como uma provocação, né, para a gente justamente fazer um contraponto com o momento atual, né, que é um momento complicado. Bom, eu tive algumas pessoas que comentaram, né, sobre a questão da influenza, né, a respeito, em que medida ela foi uma segunda. Deixa eu só ver quem fez esse comentário. Foi João Vitor Priori. Ele fala que a gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pela influenza vírus H1N1, tendo a segunda ocorrido em 2009. Mas, assim, experiências anteriores... São três ondas da gripe espanhola. Primeira onda entre março e abril de 2018, a segunda onda entre agosto e dezembro,
de 1918, e a terceira onda da gripe espanhola correu de março a abril de 1919. Em alguns estados, como no Acre, só foi atingido na terceira onda, que foi no Acre, na cidade de Alto Juruá, a gripe chegou lá em abril de 1919. Mas tudo da gripe espanhola. Sim. E tem uma questão também do Felipe Mauriene, que ele pergunta para vocês dois, professor Sebastião e Cristina. Que lições da epidemia cólera e da influenza teria a sociedade no Espírito Santo aprendido nos respectivos períodos? Bom, saiu um artigo em dezembro do ano passado, muito atual, do Tautenberg, que ele fala que a gripe espanhola teria deixado 4 lições que nós não aprendemos. A primeira lição seria uma vacina que seria, que a gente está ainda em caminho, né? Uma vacina que seria a todos os vírus da gripe. Não é isso que acontece hoje em dia. Todo ano a gente tem que se vacinar, por causa da mutação do vírus, a gente ainda não conseguiu fazer uma vacina para todos os vírus, que você toma uma vacina por um ano e para o resto da vida. Hoje em dia, a gente tem que tomar todos os anos. A saúde coletiva, que foi um dos ensinamentos da gripe espanhola, que a gente precisa ter saúde coletiva. O sistema de saúde da Inglaterra, como ele é hoje, e o SUS foram espelhados na gripe espanhola, que precisava de uma saúde coletiva para cuidar da população. Graças a Deus, essa lição a gente aprendeu, né? E tem a lição dos cuidados de higiene, que deveria ter, que a gente não tem, e as medicações, que a gente também está em estudo das medicações possíveis para uma nova pandemia. Uma nova pandemia de vírus, de algum vírus, já era esperado há mais ou menos 4, 5 anos, que todos os cientistas esperam uma pandemia vinda da Ásia, mais precisamente da China, já era esperado, pelo histórico de pandemias que geralmente vem de lá. Inclusive, a gripe espanhola, uma das teorias é que ela teria vindo da China. São 3 teorias da gripe espanhola. Uma que ela se originou nos Estados Unidos e foi com soldados americanos para a Europa, uma outra que ela teria surgido em Brest, na França, e a terceira teoria que ela teria surgido na China, porque a China não entrou na guerra, mas ela mandou trabalhadores para ficar no lugar daqueles lavradores europeus que foram para a guerra. Então, esses trabalhadores da China foram para a Europa, mas foram através de navio até o Canadá, a costa oeste do Canadá, desceram de trem para a costa oeste dos Estados Unidos e de trem cruzaram os Estados Unidos de oeste a oeste e embarcaram de navio para Europa. Então, eles acham que nesse trajeto, que foi próximo da onde eles passaram, do trem passou, que eles poderiam ter contaminado o oeste dos Estados Unidos. Então, são essas 3 teorias da origem da gripe espanhola. Eu particularmente acredito, sim, como a gripe espanhola já são mais de 100 anos, né, da sua passagem, ela acabou assim, sendo esquecida mesmo, ou seja, isso acabou não chegando, vamos dizer assim, até nós, né? Se a gente sabe que mesmo acontecimentos muito mais recentes, a população acaba se esquecendo, né, não se lembrando desses acontecimentos, imagina um acontecimento que se deu, né, há 100 anos. Né? Eu diria até que essa temática, a história das doenças, é uma temática muito recente. Né? Por exemplo, eu não lembro, quando eu fiz meu curso de graduação em História, eu fiz a graduação em 75, acabei em 77, início 78, né? Eu não lembro, né, não tenho lembrança de ter sido tratado na minha formação acadêmica sobre surtos epidêmicos. Esse assunto nunca foi ventilado
em sala de aula que eu me lembro, né? Agora, a gente tem um outro problema que eu vejo que é até mais grave, né? Ou seja, por exemplo, isolamento, tudo isso, lavar as mãos, isolamento, não ficar em lugares fechados, né, que a Cristina já falou, tudo isso já era uma realidade, recomendado o uso de máscara na gripe espanhola. Hoje, o grau de concentração populacional ele é muito, muito, muito maior, né? O que dificulta imensamente, né, esse isolamento, né? No caso do Brasil, nós não temos assim, uma tradição, né? Por exemplo, eu percebo que algumas localidades da Europa você faz o lockdown e as pessoas não saem de casa efetivamente, né? Eu tenho duas sobrinhas que moram em Portugal e elas me disseram, elas foram ao supermercado, as duas juntas, e uma teve que voltar para casa. E o cara lá falou, o policial falou, não, para que duas ir para o supermercado? Vai uma, a outra fica em casa, né? Então, nós não temos essa cultura, né? Nós sempre damos o jeitinho, né? Ou seja, não... Então, acho que isso também é cultural também nosso, né? Nós não temos o hábito de usar máscara, nós não temos o hábito de lavar as mãos, até porque uma boa parcela da população não tem recursos, não tem água encanada em casa, né? Eu vi uma matéria no telejornal de uma senhora dizendo que ela compra 2 sabonetes por mês, né? Então, como que ela vai lavar a mão de 20 em 20 minutos, quem tem 2 sabonetes por mês para a família toda? Não tem água em casa. Então, é muito complicado, né? Não é tão fácil a gente aprender lição. Quer dizer, para nosso segmento social que tem condições de ficar isolado em casa, isso tudo é muito possível, né? Talvez para outras camadas da população, não tem outra opção para elas, né? Então, a gente também precisa compreender um pouco isso. Com isso, eu não estou dizendo que isso se justifica, né? Talvez o Estado devesse buscar suprir isso, né? De forma que as pessoas tivessem condições de dizer, ou eu vou trabalhar, ou eu vou morrer de fome, né? Então, talvez o Estado tivesse que tomar uma outra atitude, uma outra solução para o caso, né? Provavelmente, na época, eles obedeciam mais às leis, né? Porque o surto foi contido logo. Ele começou em setembro, teve pico em outubro e novembro, a partir do dia 15 de dezembro, praticamente não teve mais casos. Então, eu acho que eles conseguiram ficar mais em isolamento, porque está recomendado nas recomendações o isolamento, evitar aglomeração, evitar, como está lá no jornal, pelo menos provisoriamente, imitar os argentinos, que não deixa a moeda na mão dos nossos amigos, já chega o pó que a gente deixa nas xícaras do café, então não deixar a moeda. Como que eles faziam para pagar na época, eu não sei. Quer dizer, Simone, a nossa já vem desde essa época. Mas, Cristina, eu acho que tem uma outra questão também. Olha só, segundo, se é verdade o dado que nos apresenta o presidente de Estado, Bernardino, ele diz que por volta de quase 80% da população teria contraído a doença, né? Uhum. O nosso caso, isso, como a gente também não tem os testes, não tem nada, a gente não tem como dimensionar qual é o quantitativo da doença. Então, como 80% teria pego a doença, né, ela se encerraria ali, ou seja, eu peguei a doença, ou eu morri, ou eu fiquei bom, né? Então, a doença acabou, o que é também um tanto diferente do que está acontecendo hoje, né? Ou seja, tem muita gente ainda, né, se infectar, né? Ou então que o isolamento hoje em dia, né? 80% da população ficar acometida nesse período de tempo que ficou na gripe espanhola, nós vamos ter uma mortandade enorme, porque não tem hospital, não tem respirador. Então, isso é verdade.
Na época não teve tanto problema, porque realmente não tinha respirador, então eles nem sabiam o que era respirador. Eles morreram de insuficiência respiratória. Aliás, a descrição de necrópsia do pulmão da gripe espanhola é muito semelhante à descrição da necrópsia hoje do coronavírus. Muito. E, Cristina, tem uma outra questão. Aí até agora, me apropriando da fala da doutora Margarete, lá da Fiocruz, quando ela diz o seguinte, quer dizer, é respirador, é médico, e é profissionais da área de hospital e profissionais da área de saúde, né? Ou seja, porque também não adianta você ter respirador e não ter profissional competente para lidar com isso, né? Então, e hoje a gente tem muito mais do que na época da gripe espanhola, talvez por isso também o número de mortes lá foi muito maior do que aqui, né? Claro, também o número de infectados lá foi muito maior do que nós temos hoje, enfim. Na época da gripe espanhola, nos Estados Unidos, houve até sequestro de enfermeira. E na época não era muito comum o hospital. Então, as pessoas se tratavam em casa. E teve gente que sequestrou enfermeira e médico para levar para casa. E, segundo os relatos nos Estados Unidos, a diferença era mais com enfermagem do que com médicos. O cuidado, porque o cuidado, na época, não tinha respirador, não tinha medicação eficaz. Então, o que prevalecia para sobrevida dos pacientes era o cuidado de enfermagem. Alimentar, dar banho, aspirar, cuidar. Era isso que fez a diferença nos Estados Unidos na sobrevivência. Cuidado de enfermagem. Isso fez com que algumas tivessem sido sequestradas e mantidas em cárcere privado na casa de algumas pessoas para tratar essas pessoas. Então, gente, só para a gente encaminhar, né, para o final dessa live, tem algumas pessoas fazendo alguns comentários, né, como o João Vitor Priori também, falando sobre o número de mortes por conta da epidemia no Rio de Janeiro. Mas ele faz um comentário assim, que a gripe espanhola de 1918 ela atingiu pessoas com idades entre 20 e 30 anos, né? Pessoas relativamente, né, em um momento bom, no auge, saudáveis, e eram acometidas pela doença. E ele comenta outras coisas também sobre a questão das pessoas se revoltarem contra o uso de máscaras. Isso também aconteceu, segundo o Felipe aqui, houve uma liga anti-máscara em São Francisco, né, durante a pandemia da gripe espanhola. Enfim, a gente vai vendo muitos elementos, né, muitas permanências, a gente pode dizer, né, essas epidemias da cólera, da gripe espanhola e o momento atual da Covid. Né? São questões que, no geral, envolvem questões econômicas, que envolvem questões sociais, a maneira como cada um lida com a doença, com o medo da doença, né? Então, a gente vai percebendo alguns pontos que estiveram presentes nessas epidemias anteriores. E, para encerrar, eu colocaria, então, uma última questão, que foi também lançada pelo Felipe, que ele pergunta como é que foi o novo normal depois da epidemia, né, do cólera e da gripe espanhola. Se você pode, né, dar uma noção por alto, né? Mas ele quer saber como foi a volta da normalidade após a epidemia do cólera e da influenza nos Estados Unidos, provincial e republicano. Bom, na gripe espanhola, a normalidade foi começando já a partir do final de novembro, dezembro, já foi normalizando. As aulas só normalizaram depois do dia 15 e 20 de março. Tem relatos até de 20 de março ainda as aulas não terem começado por causa da gripe. Relato de que a turma ficou pequena por causa da gripe e aí teria dificuldade de funcionar, porque tinha um número mínimo de alunos para funcionar as escolas, e algumas escolas pediram permissão ao ensino público para continuar funcionando sem estarem considerados ilegais, porque tinha um número pequeno de alunos em algumas séries por causa da gripe espanhola. Mas depois não teve muito informação. A única informação voltou tudo à normalidade,
Inclusive, tem um relatório da Ferrovia Leopoldina dizendo que, apesar da gripe, apesar da paralisação do comércio em outubro e novembro, o lucro que eles tiveram foi maior durante o ano de 1918 do que no ano de 1917. Que a pandemia não interferiu, eles tiveram um lucro maior por causa de muito cargas que eles tiveram que transportar, isso elevou, e também passageiros. A princípio, a gente pensa assim, não teve passageiro, não. O número de passageiros foi maior no ano de 1918 do que no ano de 1919. Então, o lucro da companhia foi maior. Eu diria o seguinte, no caso da gripe espanhola, talvez pela efemeridade da doença, ou seja, ela não durou muito tempo, ela durou um tempo muito curto, diferentemente do que está acontecendo, por exemplo, nos dias atuais, que ela está se estendendo muito mais, né? Eu, por exemplo, fazia um cálculo aqui que em 90 dias isso teria ido embora, e, enfim, né? No caso do cólera, veja só, eu não conheço, assim, eu li muitos trabalhos sobre isso e nunca vi assim, alguém se debruçando para analisar essa questão da passagem. Eu, particularmente, acredito, né, ou seja, que a vida voltou ao normal mesmo, ou seja, a doença passou, né, também a doença do cólera, ela não durou muito tempo, ela durou menos do que uma média de 3 meses. A gente pode dizer até um pouquinho mais, porque iam surgindo focos, pequenos focos em algumas localidades, mas dizer, o auge mesmo da epidemia, ele durou de 2 a 3 meses, né? Então não passou disso, né? Então a vida voltou ao normal, né? Como também eu acredito que nós vamos voltar ao normal assim que essa epidemia for embora, né? Ou seja, a vida tem que continuar, a vida não vai poder parar, né? É isso aí. Tomara. Em breve. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, as pessoas que trabalharam para que essa live pudesse acontecer, para aconteça as próximas. A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Espírito Santo, ao professor Sebastião, que está coordenando esse projeto, né? Dessas lives que vão acontecer, não apenas 5, como eu disse inicialmente, né, professor? Vai acontecer até o mês de outubro. A gente tem algumas terças-feiras de live, né? Sempre às terças-feiras, no horário das 17 horas. O projeto História nas Redes, ele vai estar sendo sempre com a participação de outros pesquisadores em história, né? E o objetivo é justamente, né, divulgar o conhecimento histórico produzido no Espírito Santo, né, sobretudo sobre a história das doenças, história das epidemias, e outros temas que a gente vai apresentando, que o professor vai trazendo para a gente ao longo das semanas. Na semana que vem, dia 23, a gente vai ter a fala de 2 professores, né? A professora Cristina Gadalto e o professor Sérgio Marlon, e eles vão falar sobre as doenças também, né, no Espírito Santo. E o tema vai ser apresentado. Professor Sebastião, você sabe o tema que eles vão estar falando? Sei, sim. Eles vão falar de imigração, é o tema mesmo que eles vão falar, né? Eles vão falar de imigrantes estrangeiros no Espírito Santo e capixabas, né, no estrangeiro. Eles vão falar sobre essa questão. Pode ser que o Sérgio acabe abordando a questão das doenças, porque o Sérgio hoje faz o pós-doutorado com a Cristina, mas ele também fez um pós-doutorado comigo, e ele acabou, a gente até escreveu um artigo sobre doenças e imigrantes, né? E acredito que ele acabe ventilando alguma coisa acerca dessa temática. E no mais, também eu queria agradecer a participação, né, das pessoas que acompanharam a gente nessa live até o final, né, pontuando a participação da professora Dilene Nascimento, da Fiocruz, que
está nos acompanhando aqui, o Sérgio Marlon também, a professora Sônia, da Vale do Cricaré, de São Mateus, né? Professor. E outros que tiveram participando, Felipe, as pessoas que fizeram seus comentários, Luiz Alvarenga, Tânia, enfim. Agradecer a todos a presença e lembrando que terça-feira que vem, 5 horas, estamos de volta. Professor, mais algum comentário? Então, eu queria me despedir mesmo, né? Agradecer a todos por que assistiram, que puderam assistir a nossa live, dizer que foi um prazer, muito grande ter vocês duas aí trabalhando juntamente comigo, né? São pessoas muito queridas, profissionais muito competentes, né? Foi um prazer ter te supervisionado, Simone, é um prazer, Cristina, ser seu orientador, né? Enfim, estou muito feliz que a gente teve essa oportunidade, e que bom que foram vocês duas que estrearam aí comigo. Agradecer a Jória, a Cíntia, a Leandro, que têm trabalhado muito para que isso aconteça, uma vez que eu sou analfabeto digital, né? Então, sem eles, isso não teria sido possível, né? É isso aí, agradecer a todos, foi muito bom, e será muito bom participar de todas as outras que nós vamos ter. Eu queria também agradecer a oportunidade de falar hoje da minha tese, eu estou em desenvolvimento, voltar a lembrar aquelas pessoas que estão assistindo, que tem algum familiar acima de 90 anos, que tem alguma memória da gripe, pode me contactar, que eu estou querendo saber quais são essas memórias da gripe. Eu já tenho uma memória, algumas memórias, mas sempre bom mais coisas para a gente dar mais fonte para a gente de como foi a gripe. Obrigada pela oportunidade. Então, até semana que vem, com estrangeiros no Espírito Santo e capixabas no estrangeiro, com a presença do moderador, professor Leandro Quintão. Abraço para vocês, obrigado. Bye, bye. Bye.